1 aos Coríntios 14:1. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aqueles a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados.
E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Eu vou ao que a gente conhece como o clericarismo, que é dentro da Igreja de Deus, né? Um grupo de pessoas que estariam, então, eles responsáveis por ensinar, e o resto, leigos. Então, houve a criação na ideia humana de que haveria necessidade de ter mestres e aqueles que só estão para aprender. Esses não precisam fazer nada, só sentar, ser abençoado e terminar e ir embora para casa. E é realmente o que muitas vezes nós vemos, até entre nós, essa ideia. Eu vou na reunião hoje porque eu preciso ouvir alguma palavra do Senhor para melhorar e tudo mais. Ou então, saindo da reunião, falando, puxa, não aprendi nada hoje, o que eu fui fazer na reunião? E o ponto não é esse, porque na realidade, quando nós reunimos aqui, em volta do Senhor, temos a promessa dele, onde tiver 2 ou 3 reunidos ao meu nome, ali estou no meio deles. Qual é o propósito quando estamos aqui? Sermos ensinados pelo Espírito Santo. A igreja não ensina ninguém, ela é ensinada. Então aqui não tem o mestre aqui, ou aqueles que têm o dom de ensinar, que nós vamos ver aqui na prática, não é a pessoa que é o alvo. Puxa, aquele irmão fala bem, aquele irmão edifica. Não. Ele é apenas um instrumento de Deus para a edificação da igreja. Aquele que ministra, ele tem que ter o capítulo 13 na cabeça. É o amor, que não pensa em si próprio, não quer se enaltecer, ele busca o interesse do outro. Então, quando alguém está ministrando, o interesse não é mostrar que sabe muito. Isso é parte do que nós temos hoje no mundo, no mundo religioso, homens ensinando, e na maioria das vezes, num legalismo, uma série de regras e normas e leis que eles põem como padrão e que dá como ramificação, o braço principal do legalismo é o orgulho espiritual. Se orgulha daquilo e se enaltece com o que sabe espiritualmente. E não sabe nada, porque se soubesse não estaria se enaltecendo. Porque não é propósito nenhum da igreja estar reunida para que o homem tenha preeminência, senão um só homem, Cristo Jesus. Então, quando nos reunimos, e é o que nós vamos, com a graça de Deus aí, nesse capítulo 14 ver, quando estamos reunidos, a prática de estar reunidos, para que estamos reunidos e qual é o objetivo de estarmos reunidos. Enaltecer pessoas ou a Cristo? Certamente é Cristo. E nós sermos ensinados, cada um ensinado. Muitas vezes, os mais novos, principalmente, que veem os irmãos que estão há mais tempo na palavra, reunidos, têm um certo respeito pelo que eles sabem e tudo mais. E fala assim, puxa, aprendi muito com tal irmão. Sempre pensando que esse irmão que está ensinando não precisa ser ensinado em nada, porque ele já sabe. E ao contrário, eu seguidas vezes, quando eu estou numa reunião, eu falo alguma coisa, eu saio de lá edificado também. Não porque eu estou querendo dizer com isso que eu não sei nada ou que alguém não sabe nada, mas é que nós todos, se formos usar o nosso intelecto, ou a nossa sabedoria, ou prática, ou experiência cristã para ministrarmos,
nós estaremos ministrando a nós e as nossas experiências. E não é esse o ponto. O ponto é o Espírito, a liberdade do Espírito no nosso meio de dirigir cada um conforme ele se apraz. Então, por isso que ele fala, quando termina o capítulo 13, falando do amor, agora, pois, versículo 13 do capítulo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior delas é o amor. E aí ele fala, seguir o amor. Ou caridade, como em algumas nas nossas traduções, né, fala. Caridade ou amor, no sentido do amor divino, né? Ele fala, seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais. O amor, e aí buscar esses dons. Se nós buscamos esse dom, pensando em nós mesmos, cada um que está buscando um dom, pensar em si mesmo, ele está buscando seus próprios interesses, em conflito com o capítulo 13 de Romanos, que fala que o amor não busca seus próprios interesses. Então, é importante esse capítulo que nós vamos começar a estudar, entendermos. Estamos reunidos com o propósito de trazer honra e glória ao nome do Senhor, de sermos edificados, dando liberdade ao Espírito Santo de usar cada um conforme lhe apraz. Não pense vocês que ser usado pelo Espírito é levantar e ficar meia hora falando e demonstrando que sabe bastante. Às vezes, uma palavra, uma coisa que algum irmão traz, fecha toda a ideia do que o Espírito Santo quer ensinar. Porque é ele que está ensinando, e não homens. Nesse sentido que o Lineu está falando, eu queria ler um versículo em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, versículo 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Esse capítulo fala da mulher usar uma cobertura, né? E aqui está dizendo que o varão é a glória de Deus e que a mulher é a glória do varão. E uma das razões pela qual a mulher não deve se cobrir na Assembleia, né, porque ela é a glória do varão. E na Assembleia, a glória do homem não deve aparecer. Deve aparecer apenas a glória de Cristo. E por essa razão, então, o homem não deve cobrir a sua cabeça. Por quê? Porque é a glória de Cristo que a gente deve buscar. Então, isso que o Lineu está dizendo, nós não buscamos a nossa glória, né? Então, dizer que aquele irmão que está falando, ele conhece mais, não é isso. Nós viemos aqui para estar com o Senhor. Muitas vezes tem um versículo em Cantares, quando a noiva ela acha muito importante o noivo pertencer a ela, né? E conforme ela vai vivendo, né, a sua vida em comunhão com aquele noivo, ela vai percebendo que o importante não é ela ter o seu noivo, mas é ela pertencer ao seu noivo que importa. Podemos ver lá em Cantares, capítulo 2, versículo 16. O meu amado é meu, e eu sou dele. Essa é a primeira fase, vamos dizer assim, que essa amada tem com relação ao seu amado. O meu amado é meu e eu sou dele. Então ela tem os seus interesses em primeiro lugar. Ele é meu, né? Conforme vai passando a sua comunhão com ele, no capítulo 6, versículo 3, ela já não fala que o meu amado é meu, mas ela fala, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Então ela já colocou o amado numa posição de preeminência.
o importante é que eu sou do meu amado. Mas ainda ela tem aquela questão, e o meu amado é meu. Né? E no capítulo 7, versículo 8, versículo 10, ela diz, eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Então ela chegou naquele ponto de que não interessa mais os sentimentos dela por ele, mas interessa os sentimentos dele por ela, não é? Eu sou dele e ele me tem afeição. Então, aquele que deve ser glorificado, né, na Assembleia, né, e na nossa vida é Cristo. Porque o importante não é que ele é meu, mas o importante é que eu sou dele e ele me tem afeição. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós perdemos a afeição pelo Senhor, não é? Nós acabamos nos distraindo, né, com a nossa vida, os afazeres, né? Mas nós devemos lembrar que nós somos amados pelo Senhor incessantemente. Ele nos ama sem cessar. O seu amor é um amor eterno. Então, a Ele, né, deve ser dada toda a glória e a honra, e o motivo, né, de nós estarmos aqui não é para ouvir um irmão falar, ou é muito bom ouvirmos, né, o irmão falar e estarmos juntos, mas o motivo principal deve ser porque o Senhor está aqui e nós queremos aprender dele. 1 Corinthians, the epistle of 1 Corinthians was written by the Apostle Paul. A primeira carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, because he had labored in this area for about 2 years. Ele ficou trabalhando nessa área por uns 2 anos. And they had come out of heathendom. E eles tinham saído de um ateísmo, idolatria. There was much to correct in the assembly at Corinth. E tinha muita coisa a ser corrigida na Assembleia em Coríntio. There was much disorder. Havia muita desordem. There was immorality. Havia imoralidade. There was party making. Havia partidarismos. Some even denied the resurrection. Alguns até negando a ressurreição. There was disorder in the assembly. Havia uma desordem na Assembleia. And other misconduct. E outras condutas erradas. And so we get the order in the assembly brought before us in Corinthians. Assim, em Coríntios, nós temos a ordem da Assembleia sendo ensinada, trazida diante de nós. Where the apostle identifies these errors. Onde o apóstolo identifica esses erros. But he gives the pattern that God has laid out in His Word. E assim ele mostra o padrão que Deus tem colocado na sua palavra, so that we might gather according to His mind. De modo que nós podemos agora nos reunirmos de acordo com a mente de Deus. And that we might exercise discipline in the assembly. E podemos então exercitar a disciplina na Assembleia, if it is necessary, se for necessário. Because God is holy. Porque Deus é santo. But in the passage we have before us, a passagem que nós temos diante de nós, the leading thought is edification. O pensamento principal é edificação. This is the local assembly in view here. O que nós temos aqui é a assembleia local. We see this in chapter 12. Vimos isso no capítulo 12, where the apostle speaks of the gifts, onde o apóstolo fala dos dons in the body of Christ. No corpo de Cristo. Those gifts are exercised down here in this world. Esses dons são exercitados aqui na terra. In the body of Christ. No corpo de Cristo. In the assembly of God. Na Assembleia de Deus. Now, what is the body of Christ? Agora, o que é o corpo de Cristo? When was it formed? Quando ele foi formado? What does it consist of? Do que ele consiste? Well, the body of Christ did not exist in the Old Testament. O corpo de Cristo não existia no Antigo Testamento.
It did not exist during the Lord's public ministry here. Ele não existiu durante a vida pública do Senhor aqui na terra. The Lord Jesus foretold of the formation of the church. O Senhor Jesus havia dito com antecedência da formação desse corpo aqui na terra. But it was not formed during his ministry down here. Mas ele não havia sido formado durante o seu ministério aqui na terra. The birthday of the church O nascimento da igreja was after the Lord's ascension, resurrection and ascension. ocorreu após a ressurreição e ascensão do Senhor. After he had gone back to the glory, Após ele ter voltado para a glória, and there were 120 believers gathered havia 120 cristãos reunidos in the upper room in prayer, em oração numa sala elevada, no cenáculo, waiting for what? esperando pelo quê? Waiting for the coming of the Holy Spirit Esperando pela vinda do Espírito Santo, as a divine person. como uma pessoa divina. That was not so during the Old Testament. Isso não era assim no Antigo Testamento. The Spirit of God worked in individuals. O Espírito de Deus trabalhava individualmente nas pessoas. He used instruments, Ele usava instrumentos, but he was not here as a divine person, mas ele não estava aqui como uma pessoa divina, dwelling in the earth habitando no mundo or dwelling within individuals. ou habitando nos indivíduos. So at Pentecost, Assim, em Pentecostes, according to the Lord's promise, de acordo com a promessa do Senhor, the Spirit of God was sent o Espírito de Deus foi enviado by the Lord Jesus, pelo Senhor Jesus, by the Father, pelo Pai, according to the promise that the Lord had made, de acordo com a promessa que o Senhor havia feito, that he would send another comforter que ele ia enviar outro conforto to represent him para representá-lo in his absence. na sua ausência. So the Spirit of God came down Assim, o Espírito de Deus desceu, and formed all believers into one body. transformou todos os crentes em um só corpo. This never existed before. Isso nunca existiu antes. And not only joined them together as one body, E não só juntá-los como um só corpo, but joined them to their risen head in the glory. mas conectando ele com uma cabeça ressurreta na glória. So we are joined to one another, Assim somos, nos aproximamos uns dos outros, somos juntados um ao outro, but we're connected with the Lord in glory. mas estamos conectados com o Senhor na glória. We're his body. Nós somos seu corpo. Where is the body of Christ today? E onde está o corpo de Cristo hoje? We are part of it Somos parte dele here in Florianopolis. aqui em Florianópolis, But this is not the body of Christ. mas esse não é o corpo de Cristo. This is not the house of God. Essa não é a casa de Deus. But the body of Christ is composed of every true believer. Mas o corpo de Cristo é composto por todo crente. And the house of God at that time, at Pentecost, E a casa de Deus, naquele tempo, em Pentecoste, was composed only of believers. era composta só de crentes. So we are now members of the body of Christ. Agora somos membros do corpo de Cristo. We're in the house of God. Estamos na casa de Deus. And in Corinthians, E em Coríntios, the apostle o apóstolo is speaking of the function of the members in the body. está falando da função, do funcionamento dos membros do corpo de Cristo aqui na terra. In chapter 12, No capítulo he 12, mentions the various gifts. ele menciona os diversos dons. We want to read all of them. But Não there- vamos ler todo ele, But in chapter 14, mas no capítulo 14, those gifts are in exercise. esses dons são exercitados. Chapter 12, we have the machinery. No capítulo 12, nós temos o maquinário. In chapter 14, we have the machinery in action. No capítulo 14, nós temos maquinário em funcionamento. But we need to have
the lubrication. Mas nós precisamos do lubrificante para isso. That's chapter 13. Esse é o capítulo 13. The gifts must be ministered in love. Os dons devem ser exercitados em amor. So what is the leading exhortation, chapter 14? Aí então qual é o principal exortação no capítulo 14? Is that the gifts would be ministered for edification. Que os dons devem ser exercitados para edificação. Because with the Corinthians, Porque entre os coríntios there was disorder. havia uma desordem. Everyone was speaking. Todos estavam falando ao mesmo tempo, They were displaying their gifts, estavam demonstrando seus dons, but it was not done in an orderly way. mas não era feito no modo ordeiro. So the apostle brings before us order in the assembly. Assim, o apóstolo traz diante deles a ordem na assembleia. And three things are mentioned E 3 coisas são mencionadas. in verse 3. No versículo 3: Edification, edificação, exhortation, exortação and comfort. e consolação. Building up, Edificando, stirring up, animando and binding up. e conectando. We need these three forms of ministry. Nós precisamos dessas 3 formas de ministério. So let us remember that each believer has a gift, Temos que lembrar que cada crente tem um dom, but not all gifts are of a public nature. mas nem todos os dons são de natureza pública. You have a gift in the body of Christ. Você tem um dom no corpo de Cristo. You have a place to fulfill. Tem um lugar para você preencher, But not all gifts are public. mas nem todos os dons são públicos. The gifts of ministry, O dom do ministério, preaching, teaching, pregando e ensinando, are confined to men, we know. está confiado ao homem. Sabemos disso. The sisters have gifts As irmãs têm dons which should be ministered e deveriam ser ministrados in their sphere. na esfera delas. But here in chapter 14, Mas aqui no capítulo 14 it's ministry in the assembly. é o ministério na assembleia. That's taken up also in 1 Timothy chapter 4. Vamos ver em 1 Timóteo, capítulo 4. Where we have the house of God. Onde temos a casa de Deus. And the apostle exhorts Timothy. E o apóstolo exorta Timóteo, Verse 14, versículo 14: to not neglect the gift that is in thee. Não desprezes o dom que há em ti. He is told elsewhere to stir up the gift. Em outro lugar ele fala para Chapter 2 Timothy 1, verse 6 says. despertes o dom de Deus que existe em ti. So Timothy was exhorted to minister the word. Assim, Timóteo é estimulado a ministrar a palavra. He had the gift, Ele tem o dom, but he was timid. mas ele era tímido. He needed to be encouraged Ele precisava ser encorajado to minister the word publicly. a ministrar a palavra publicamente. And so God has given gifts for ministry in the assembly. Assim, Deus está dando dons de ministério para a Assembleia. Not everyone, not every brother has a gift for public ministry. Nem todos os irmãos têm o dom para o ministério público da palavra. And the assembly recognizes those who God has fitted for such a work. E a Assembleia reconhece aqueles a quem Deus o capacitou para isso. When the Spirit of God came down Quando o Espírito de Deus desceu, at Pentecost no dia de to Pentecostes, form the body of Christ, ele formou o corpo de Cristo. He also Ele também showered down gifts to the assembly. Ele também derramou dons na Assembleia. Ephesians chapter 4. Efésios 4,
chapter 4. 8. Versículo 8. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Verse 7 also, unto every one of us. Versículo 7 também. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Now this is something that we did not have before. Agora, isso é algo que a gente não tinha antes. This is not natural ability, Isso não é natureza, habilidade natural, olha. but this is a distinct gift from God, Mas isso é um dom distinto de Deus, vindo de a Deus. spiritual gift Um dom espiritual for the blessing of the body, para a bênção do corpo, for the building up of the body of Christ. para a edificação do corpo de Cristo. And there are different gifts, as it is mentioned here, Ephesians 4, E também há dons diferentes, como é mencionado aqui em verse Efésios 4, 11, versículo 11. apostles and prophets. Apóstolos e profetas. But we do not have those now. Mas nós não temos esses hoje. They have passed off the scene. Eles saíram de cena. No one can claim to be an apostle Ninguém pode reclamar ou exigir agora a posição de or apóstolo. a prophet in the sense given here. Ou no sentido em que profeta é dado aqui. Ninguém pode dizer. They laid the foundation Esses foram que lançaram o fundamento of the church of God. da igreja de Deus. They have passed off the scene. E já saíram de cena. We don't have any apostolic power now Não temos nenhum poder apostólico or agora, gift of that nature. ou nenhum dom dessa natureza. We do have their writings, Nós temos seus escritos. and we are to follow the apostles' doctrine. Somos chamados para seguir a doutrina dos apóstolos And prophets. e dos profetas. These were revelations given Essas são revelações que foram at dadas the beginning of the church period. no início, no período de início da igreja. Some of them were new revelations, Algumas delas eram revelações novas, but we don't have that now. mas hoje nós não temos mais isso. There's no new revelations coming forth now. Não tem nenhuma revelação vinda agora nova para We nós. have everything in the Word of God. Temos tudo escrito na palavra de Deus. We are to return to what God gave us at the beginning. Nós devemos retornar àquilo que Deus nos deu no começo. And so he mentions here certain gifts that remain, that are permanent. Mas ele cita aqui de alguns dons que ainda existem e são permanentes. Evangelists, Evangelistas, take the gospel out. que levam o evangelho, Pastors, pastores, to shepherd the flock. para pastorear o rebanho, And teachers, e doutores, to unfold the word to us. para revelar ou abrir a palavra para nós. Those are gifts that will remain until the Lord's coming, Esses são dons que permanecerão até a vinda do Senhor, for the perfecting of the saints, para o aperfeiçoamento dos santos the edifying of the body of Christ. e edificação do corpo de Cristo. So that's what the apostle is mentioning in 1 Corinthians 14, E isso é o que o apóstolo está citando no capítulo 14 de 1 Coríntios, that the ministry should be profitable. que o ministério deveria ser de proveito, It should be for the edification of the Lord's people. deveria ser para a edificação do povo de Deus. Otherwise, it should not be allowed. De outro modo, não deveria ser permitido. If I am not ministering for profit, Se eu não estiver ministrando para proveito, better for me to be quiet. é melhor que fique quieto. But God has given gifts. Mas Deus tem dado dons, Not through a seminary, não por meio de um seminário, not through some ordination by man, não por nenhuma ordenação humana, but an ascended Christ in the glory. mas por um Cristo assunto e assentado na glória. The authority is not from man A autoridade não vem de homens to minister the word. para ministrar a palavra. The authority is from an ascended Christ in the glory. A autoridade é de assinto aos céus na glória. So every brother here has a gift, Assim, cada irmão aqui tem o dom. different to another brother.
diferente um do outro. But God would have you use that gift. Mas o Senhor vai fazer com que você use esse dom. Don't let it be latent, not functioning. Não deixe ele inativo. Mr. Darby said, O irmão Darby disse, if there was more devotion among us, se houvesse mais devoção entre nós, there would be more gift. haveria mais dons. Now, what did he mean by that? O que ele quis dizer com isso? He didn't mean that gifts come from devotion to the Lord. Ele não quis dizer que os dons vêm por devoção ao Senhor. No, that was not the case. But if we were more devoted to the Lord, Mas o que ele queria dizer é que se nós fôssemos mais devotos ao Senhor, those gifts that are latent os dons que estão latentes em nós would be manifest seriam in manifestados the assembly na Assembleia, for the blessing of the Lord's people. para a bênção do povo de Deus. Ele começa no versículo 1, voltando em 1 Coríntios 14, quando ele fala de procurar os dons espirituais, ele fala principalmente de profetizar. E aí ele explica por quê. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Para nós entendermos isso que está sendo falado aqui, nós temos que entender a situação da igreja, da Assembleia em Corinto, a cidade de Corinto. Como nós vivemos numa nação de proporção continental, o Brasil é uma nação, uma das maiores do mundo, e falamos praticamente uma língua. Se eu for sair daqui e for lá para o Rio Grande do Sul, vai ter pequenas diferenças, né, tchê? Eu não vou falar igual eles, mas eles me entendem e eu entendo eles perfeitamente. Se vocês forem no Nordeste, com exceção de algumas áreas no sertão, que você não vai entender absolutamente nada do que eles estão falando, apesar de ser português, mas é português a língua. O que vocês têm que entender, quando a gente vai para a Europa, por exemplo, a gente percebe bem isso. Eu estava no Egito e entre nós tinha ele era um editor de uma revista na Holanda, e ele perguntou a mim de onde eu era. Eu falei, eu sou de uma cidade no interior de São Paulo, próxima de São Paulo. Ele falou, próxima como? Eu falei assim, a Limeira fica a 150 quilômetros de São Paulo. Ele falou, próximo? 150 eu atravesso o meu país. Ele, para sair de um lugar onde ele mora, para ir na cidade próxima dele, ele pensa duas vezes, porque 20 quilômetros é muito longe. Entende? E nós andamos 20 quilômetros dentro de São Paulo. O que eu estou dizendo, se anda na Europa, 200 quilômetros que você anda, você passa 3 países, cada um falando uma língua. Alguns países, a maioria da população fala pelo menos 3 línguas. Por exemplo, a Suíça. Todos, ou quase todos, falam francês, falam inglês e falam a língua deles nativa lá, alemão. Às vezes falam uma quarta, uma quinta. Agora, vocês imaginam, em Corinto, a quantidade de línguas diferentes que existia ali. Porque hoje está bem definido os países, mas naquele tempo não existia países definidos como nós temos agora. Cada cidade tinha a sua autoridade e o seu governo, e falavam ali, chegava gente de outro lugar. Quando reuniam, eu acredito, existia pelo menos umas 10 línguas diferentes que podiam ser faladas ali. Algumas ninguém ia entender. E o que estava acontecendo é que eles queriam falar, e falavam por falar, apenas falar, eles falavam na língua deles, mas estavam falando com Deus, porque ninguém entendia eles. Essa era a confusão que existia entre eles, e é o que Paulo está tendo que falar. Busque primeiro de profetizar, porque o que fala em línguas, fala entre ele e Deus, se não tiver ninguém que interprete. Então, todas essas instruções aqui, longe do que o pentecostalismo quer dizer, que isso daqui são dons de línguas estranhas, língua de anjo, blá, 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 e ficava aquela... E eu não sei se alguém aqui era de uma denominação como essa, ou já foi em algum lugar como esse, mas quem teve a oportunidade de passar perto de uma igreja pentecostal já sabe do que eu estou falando. É aquela barulheira, aquela gritaria, e que ninguém entende nada, porque não tem quem está traduzindo. Então todos ao mesmo tempo falando. Era mais ou menos assim que Coríntios estava fazendo. E prestem atenção,
Para que fazer isso? Se não para enaltecer a pessoa. Eu tenho o dom de línguas. Ou seja, eu sou salvo. Porque esse é o conceito do pentecostal. Você, se não manifestar em outra língua, você não foi batizado com o Espírito Santo ainda. E isso não se encontra na palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: você ouviu o evangelho da salvação e creu, você é selado com o Espírito Santo. Isso não precisa ter manifestação de língua nem nada, porque vem da parte de Deus para você, porque se você tiver que batalhar para ter esse Espírito Santo, você vai ter méritos. Falar, não, mas eu jejuei bastante e tive que fazer um monte de coisa para poder receber o Espírito Santo. Tive que me dedicar. E não é assim. Todos nós, quando cremos no Evangelho da nossa salvação, o Evangelho de que Cristo morreu pelos seus pecados, você aceita isso, você é salvo, você é selado com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo vem habitar em você para sempre. Não existe nada que você faça que consiga tirar esse Espírito Santo de você. Você entristece, você apaga esse Espírito, você injuria esse Espírito com as suas más obras, mas jamais ele vai te deixar. E Deus, então, com sua mão, e com a Assembleia, disciplina, e você pode aprender. Mas nunca dizer que línguas é uma manifestação do Espírito Santo para edificação, porque não é. Ele deixa bem claro aqui, quem fala, fala com Deus e não edifica ninguém. Então, só para entender, se não tivesse eu aqui para traduzir o inglês que ele está falando, e vocês não entendessem inglês, qual utilidade nós teríamos do que ele acabou de falar para nós? Absolutamente nenhuma. Como se não tiver ninguém para traduzir para eles, eles não vão entender absolutamente o que eu estou falando aqui. E qual a edificação que eles têm? Zero. Qual é a função de estar reunido? Zero. Mas se alguém fala e tem quem traduz, aí então pode ser para edificação. Então, ao traduzir, eles estão também participando da mesma coisa. Isso é o que Paulo está ensinando aqui. Ele não está ensinando línguas aqui, línguas de anjo, nada disso. Ele está falando de línguas naturais aqui. Inglês, francês, alemão, qualquer língua que vocês pensarem, é o que ele está falando aqui. Imagina se nós fomos aqui, sair daqui, fomos lá no Amazonas e pregar o evangelho, e um índio que não sabe português se converte e vem aqui e começa a falar em tupi-guarani. O que nós vamos entender? Nada. Se ninguém traduzir para ele o que nós falarmos, o que ele vai entender? Nada. Então, se alguém fala que tem intérprete, é isso que ele está ensinando aqui. Não pensem que aqui está falando de alguma coisa, manifestação sobrenatural do Espírito Santo falar em línguas. É língua mesmo humana e que tem que ser feita para a ordem. A palavra no final desse capítulo é faça-se tudo decentemente e com ordem, porque eles estavam em profunda desordem. Aqueles que falavam línguas, falavam na sua própria língua, sem se interessar se alguém estava entendendo ou não. Aqueles que ministravam para si mesmos e para enaltecer a si próprio. No comecinho, Paulo fala, usando o exemplo dele e de Apolo, mas eu creio que ele estava falando de irmãos na Assembleia em Corinto. Ele fala, alguns falam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Por acaso Cristo está dividido? E daí ele fala mais tarde, eu apliquei essas coisas figurativamente a mim e a Apolo por amor de vós, para não expor quem é que estava fazendo isso. Porque eu creio que na Assembleia existiam pessoas ali que estavam falando assim, eu quero seguidores para mim, então eu vou começar a falar e ensinar aqui, e quem concordar comigo me segue, e vem nesse grupo aqui. E o outro que prefere escutar outro, vai naquele grupo e assim por diante. Então nós estaremos dividindo aqui, buscando cada um seus próprios interesses, e não aquele que é o objetivo de estarmos reunidos. Honra e glória do Senhor, e Ele nos ensinando através do seu Espírito. Então, essas línguas aqui são línguas naturais, as línguas que nós encontramos aí no mundo, né? Nenhuma língua estranha que precisa de um tradutor que tenha a revelação do que ele está falando, ou qualquer coisa assim. Mas apenas homens falando dessas coisas em suas próprias línguas. Romanos 12, versículo 1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O final desse versículo fala que é o culto racional. Esse culto racional que fala aqui, sobre esse assunto que a gente está falando, não é que é um culto fruto da razão do homem, mas o culto racional nos fala com clareza de que nós entendemos o que está sendo comunicado por Deus de uma maneira inteligível, que nós sabemos o que nós estamos fazendo. E esse entendimento é interessante, que fique claro para nós, que a gente saiba os passos que nós estamos dando, se eles são conforme a vontade de Deus, se são conforme a direção do Espírito Santo, e nos coloca essa segurança de que não é uma manifestação que nos possui temporariamente para saber alguma coisa, mas sim é algo que, como fala em 1 Coríntios 2, que o Espírito nos revela as coisas de Deus. Nós não temos capacidade, como o irmão orou hoje no início da reunião, de que nós não temos capacidade de entender as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Mas a partir do momento em que o Espírito de Deus nos revela as coisas de Deus, elas passam a ser compreendidas por nós. Nós compreendemos essas coisas que nos falam aqui, que é o nosso culto racional. E então nós podemos, pela revelação do Espírito Santo e pelo entendimento, praticar essas coisas segundo a vontade de Deus. E que isso é importante para nós estarmos firmados nesse conhecimento, esse conhecimento que vem do Espírito Santo e que nos faz entender. E por isso Paulo e os apóstolos, os discípulos, podiam corrigir as assembleias, os irmãos, podiam ensinar, edificar, consolar, consolar e exortar os irmãos. Pensar, eu vou falar hoje uma palavra de consolação. Aí eu falo uma palavra que consola todo mundo. E daí, no dia seguinte, nós vamos ter uma reunião de exortação. Essa aí nós vamos exortar todo mundo. E na outra eu vou ter uma reunião de edificação. Essa é só para edificar, ensinar a doutrina básica. Eu não creio que essa é a ideia desse versículo. A ideia desse versículo é que aquele que profetiza, o que ele está falando pode ser simultaneamente edificação, exortação e consolação. Exortação para aquele que está andando errado. Consolação para aquele que sabe e está sendo consolado com aquilo que é a verdade. E edificação para aquele que não sabe e está ouvindo pela primeira vez. Então a mesma palavra edifica aqueles que precisam ser edificados, consola aqueles que já estão consolados com isso, já estão nessa doutrina, no conhecimento do que está sendo ministrado, e aquele que sabe, mas não está fazendo, é exortado. Então eu creio que só há um meio de alguém que está ministrar de modo que atinja a todos, se é o Espírito Santo ministrando, porque só Ele conhece nossos corações. Só Ele sabe o que vai em cada um aqui e o que cada um aqui precisa. E muitas vezes, quando nós falamos e termina a reunião, a diversidade de pessoas que vêm comentar, o que você falou, puxa, é mesmo, né? E ele foi consolado com o que foi falado. Ao passo que o outro fala, puxa, olha, eu nunca tinha visto, eu estava errado fazendo isso daí, eu pensava isso errado. Ele foi edificado, e aquele que estava, eu sabia isso, mas não estava fazendo, ele foi exortado. Essa palavra de Deus tem esse poder, e pelo Espírito Santo pode ser então uma palavra que vá atingir os corações daqueles que estão reunidos aqui exatamente para isso.
e todos saem com alguma coisa. A palavra de Deus nunca vem para ficar sozinha, e ela volta sempre com fruto. E quando estamos reunidos aqui, em amor, buscar os dons para edificação, exortação e consolação, e assim crescimento. Porque em edificando, consolando e exortando, nós juntos crescemos no conhecimento dessa pessoa. Isso eu sempre falo, nós não estamos aqui reunidos em torno de uma doutrina. Nós não estamos aqui reunidos em torno de um credo. Nós não estamos aqui reunidos em torno de uma pessoa humana. Nós estamos aqui reunidos para o Senhor Jesus Cristo. Esse que está nos céus, assentado à direita de Deus, é o nosso objeto de estarmos aqui, de adoração e de comunhão. Quando nos reunimos, Ele se coloca no nosso meio, baseado nisso. Isso significa, onde 2 ou 3 estiverem ou forem reunidos para o meu nome, ali estou no meio deles. É uma das maiores dificuldades do nosso presente tempo, são os jovens, em todo lugar no mundo, eu digo, entenderem o que significa estar reunido ao nome do Senhor. Então você fala, mas escuta, você está falando que o Senhor só está aqui, por que ele não está? Ele está em todo lugar, ele está também lá na igreja lá vizinha, lá minha, tem uma pessoa, nossa, tão devota, ela está lá na igreja não sei o que e tal, e eles acham, não, o Senhor está lá também. O irmão estava falando a respeito do Espírito Santo habitando, vindo habitar aqui na terra, individualmente, em nós e entre nós. E aí começa toda a confusão, porque quando nós falamos que o Espírito Santo não pode estar em todo lugar, no sentido de entre eles. Individualmente, em cada crente no mundo, onde quer que ele esteja, ali está o Espírito Santo. Se ele é crente, ele tem o Espírito Santo. Mas, quando o Espírito Santo reúne crentes num lugar para edificação, o Senhor Jesus se coloca no meio. Isso é a diferença. Quando eu falo que o Senhor Jesus não está lá, é nesse sentido de que eles foram reunidos pelo Espírito Santo para estar lá e o Senhor se coloca no meio deles. Eles se reúnem em torno de um credo, em torno de um pastor, em torno de uma doutrina, em torno de um outro nome que não é o de Cristo. O Senhor não pode se colocar nessa promessa de estar no meio edificando, porque ele não tem liberdade. O Espírito Santo não tem liberdade. Não é que nós somos melhores. Então nós somos melhores porque o Senhor Jesus só se coloca no nosso meio. Não é isso que nós estamos falando. Que nós estamos falando assim, que se o princípio é esse, de que o Senhor reuniu 2 ou 3 ao seu nome, ele se coloca no meio. E isso nós questionamos. O Senhor então vai reunir, ele vai reunir lá na igreja pentecostal para o Senhor Jesus se colocar no meio deles? Não, porque o nome é pentecostal, não é Cristo. Ou batista, ou falar qualquer nome que o mundo tem aí. Nós temos mais de 1000 nomes para dar para essas denominações, essas divisões. Deus não aprova essas divisões, isso é pecado contra Deus, e se ele se pusesse lá no meio baseado nessa promessa, ele estaria sendo, o próprio Deus não estaria sendo congruente com aquilo que ele fala. O que, com todo respeito eu falo, Deus não pode mentir. Não é Deus que fez isso, foi o homem que fez. E não queira porque você fez, forçar Deus a estar lá, porque ele não vai estar. Não somos nós que forçamos Deus a estar aqui, porque nós não, de modo próprio, não viemos estar reunidos aqui. Fomos trazidos por Deus. É o Espírito Santo que nos traz aqui. Nós resistimos. Quantas vezes nós estamos em casa, reunião agora, quero tanta coisa para fazer, eu quero ficar aqui, né? Tá meio frio para sair, está chovendo, e assim vai as desculpas, né? Cada um de nós aqui sabe o quanto nós podemos dar de desculpa para nós mesmos, né? Mas tenho certeza, o Senhor honra quando estamos aqui trazidos por Ele, Ele se coloca no nosso meio. A diferença é que Ele mesmo, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, se coloca no nosso meio e nos dirige, e pelo Espírito Santo, vamos pela palavra e entendemos coisas que nós, de nós mesmos, não podemos entender.